maioria dos brasileiros apoia a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, de acordo com pesquisa Datafolha realizada no final do ano passado. 84% seriam a favor da mudança, outros 14% são contrários e 2% não opinaram. A redução pode resolver o problema da criminalidade? Que outras soluções podem ser adotadas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Júnia Maria Benevides de Souza Bueno, que é da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 14 anos e já passou por 4 comarcas. Começou em Belo Horizonte, Pompéu, Pará de Minas, Igarapé e voltou a Belo Horizonte, onde está há 1 ano e meio. Doutora Júnia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada. Teremos aí os quadros aí Pensamento Literário, que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos ainda o quadro Pensamento Universitário, que os estudantes ainda estão de férias. Portanto, então, nosso tema então, é a maioridade penal. Esses dados revelam aí que aumentou o apoio da população à redução da maioridade penal. Isso tem alguma relação com algum aumento da criminalidade entre jovens ou a criminalidade geral? Eu acho que tem uma relação com o aumento da criminalidade geral, né? A população hoje é uma discussão, é uma matéria polêmica, mas uma discussão compreensível, né? Essa pesquisa mostra um resultado compreensível diante da fragilidade, né, que a população enfrenta hoje, refém da violência, né? E a fragilidade do sistema de segurança pública que realmente não está conseguindo conter essa violência. Então, eu acho que é compreensível, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com muita profundidade. Perfeito. Muita profundidade, sem viés ideológico, sem viés político, né? Sim, ou seja, a sociedade está se sentindo insegura, mas há mais sentimento aí do que fundamento. Eu acredito que sim, o que se busca, na verdade, o que a sociedade busca hoje é a redução da violência, não é? Agora, a pergunta que se faz é, reduzir a maioridade penal vai contribuir com a redução dessa violência, que é o objetivo principal, né, da sociedade hoje? Qual a opinião que a senhora tem a respeito? Eu acho que não vai contribuir e ouso afirmar que pode até piorar a situação da violência. Os jovens vão ser, digamos, encarcerados junto com os adultos, onde há uma penitenciária que não existe nenhuma capacidade de garantia de recuperação. Hoje em dia nós temos um sistema penitenciário falido, né? Faltam vagas, falta estrutura. Eu fui juíza da execução penal em Igarapé e vi de perto essa realidade. Então, nós não temos uma estrutura adequada, nós temos déficit de vagas, nós temos muitas unidades prisionais aí tomadas por facções criminosas. Então, eu acho que é uma temeridade num sistema atual você colocar menores, né? Jovens de 16 a 18 anos inseridos nesse sistema que está aí. Entendi. Porque, querendo ou não, por mais que se entenda que um jovem de 16 até 17 anos incompletos, ele tenha o conhecimento do caráter ilícito do fato que ele está cometendo, é inegável que é uma pessoa em desenvolvimento. Mais vulnerável à pressão social, né? Mais propenso à transgressão de regras. Então, é só a gente se lembrar da gente na adolescência. Então, você inserir esse jovem numa escola de crime, será que é essa a solução? O efeito pode ser o contrário, né? O contrário. Agora, como é que funciona hoje? Se nessa idade, nessa faixa etária de 16, 17, 18 anos, caso esse adolescente, esse jovem, cometa um ato infracional, um delito caracterizado aí como crime, às vezes pode ser um crime hediondo ou não, como é que é tratado nesses casos, já que ele hoje não é preso nesses moldes dos adultos? Eu acho que o que se confunde hoje, essa sensação de impunidade que a sociedade tem com relação aos menores, né, aos jovens, ela decorre mais da falta de infraestrutura, da falta de estrutura do sistema socioeducativo do que de uma falta de punição efetiva. Porque o que se tem que deixar claro é que o Estatuto da Criança e do Adolescente,
A menoridade penal não significa irresponsabilidade penal. O menor, ele é responsabilizado, sim, na medida da gravidade do ato infracional que ele cometeu, né, e de acordo com a natureza e com os antecedentes dele, né, se ele reitera, tudo aquilo ali é analisado. Nós temos aqui hoje, em Belo Horizonte, o CIA, né, que é o Centro de Atendimento ao Autor de Ato Infracional. Ele é modelo no país e ele funciona. Aqui em Belo Horizonte funciona. Então, o menor, ele é flagrado na prática de um ato infracional, ele é imediatamente apresentado numa audiência preliminar, né? E ele, em casos mais graves, ele passa por um processo, é determinada a internação provisória dele e, ao final, dependendo da natureza do crime, ele fica internado. Nós temos 8 centros de internação, 450 vagas e o sistema funciona. Nós temos, pode ser aplicada a advertência, a reparação dos danos, não é? A prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Perfeito. Então, aqui em Belo Horizonte nós temos. Por que não dotar todo o país de um sistema como funciona aqui? Perfeito. Doutora Ju, fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco, então, a senhora contasse um pouco mais para a gente como funciona esse sistema aqui em Belo Horizonte e de que maneira que poderia ser aplicado no interior e também em outros estados e saber quais são essas medidas aí socioeducativas que são orientadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a pesquisa Datafolha que registrou o aumento do apoio da população à redução da maioridade penal. A nossa entrevistada é a juíza Júnia Maria Benevides de Souza Bueno, que é da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Doutora Júnia, só estava explicando para a gente como é que funciona, quais são essas medidas socioeducativas que seriam, imagino, mais eficientes do que o encarceramento desses jovens que cometam infração. A justiça, o sistema socioeducativo, quando ele funciona, ele, como é aqui em Belo Horizonte, ele revela-se uma justiça rápida e efetiva. Porque não adianta você demorar na aplicação de uma medida a um adolescente, ela tem que ser atual, ela tem que agir naquele momento em que o adolescente se envolve num ato infracional. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o CIA. Aqui, o CIA nós temos num prédio só, num estabelecimento só, nós temos Centro de Atendimento ao Autor de Ato Infracional, centro integrado, né? Que pertence a essa vara infracional aqui. Exatamente. Lá funciona a vara infracional, mas não só a vara infracional. No mesmo estabelecimento nós temos o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Defesa Social, não é? Que trata das medidas em meio semiaberto e aberto, e município. Todos convergindo para essa atuação. Todos no mesmo prédio. Então, o adolescente, ele é flagrado, ele é apreendido na prática de um ato infracional, ele é ali também tem a Polícia Civil, não é? A Polícia Civil funciona ali, que é a DOPCAD, que é a Delegacia de Atendimento aos adolescentes, né? Específica. Então, o adolescente é levado, né? Ele é apresentado ali, imediatamente é formado um inquérito, em menos de 24 horas ele é apresentado numa audiência preliminar. Ali, a gente, né, são analisados com o Ministério Público, a defesa, o juiz, é analisado toda a situação do menor. Dependendo, ele é oferecido uma remissão e ele sai dali com uma medida em meio aberto. E, imediatamente, ele é encaminhado ao setor do município que trata da implementação dessa medida. Ele já sai dali com a data marcada, o local indicado, quando que vai dar início. Em casos mais graves, né, ou em casos em que a natureza do delito é grave, crimes, atos infracionais praticados com grave ameaça à pessoa, né, com violência, ele
é decretado acautelamento provisório, ele é encaminhado a um centro de internação provisória e ali inicia-se o processo contra, né, ele. Ele pode ficar até 45 dias nessa provisória e até 45 dias sai a sentença dele, né, com a aplicação da medida cabível ali ao adolescente. Ali ele é encaminhado por um dos centros de internação que nós temos aqui. E ali pode ficar até por quanto tempo? O máximo? Até 3 anos. E se você pensar bem, 3 anos, fala-se, é pouco. Mas se você pensar que esse período, né, da adolescência, de 12 a 18 anos, são 6 anos, 3 anos é metade, não é? Do período da adolescência. Então, eu acho que seria, em termos de punição, de sanção, o adolescente é um tempo suficiente. Fora que, se ele praticar um outro ato após, né, o cumprimento da medida de internação, ele pode ser punido com outra medida de internação. E por falar nisso, essa taxa de reincidência ela é muito alta? A taxa de reincidência ela é altíssima no sistema prisional comum. Isso. Né? Acho que supera 70%. Aqui, em Belo Horizonte, temos aí uma pesquisa recente que indica na faixa de cerca de 30%. Então, é bem menor. Ou seja, o índice de reincidência. Um sistema para o outro é muito mais eficiente tratar os jovens por essas medidas socioeducativas do que o encarceramento. Eu não tenho dúvidas. E existe o encarceramento, não é? Sim, até 3 anos. Existe o encarceramento até 3 anos. Sim. Então, os menores, eles são punidos. A dificuldade que se tem hoje é a falta de estrutura. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte nós temos essa estrutura, ela funciona, é uma justiça ágil, efetiva, ela sanciona e ela funciona como prevenção, né, a criminalidade. Agora, no interior é diferente, não é? Como você não tem uma estrutura, né, como esta aqui, aí realmente você tem um adolescente. Eu passei por várias situações como esta, às vezes um adolescente que reitera na prática de ato infracional, né, furto, tráfico, ou é difícil, a polícia apreende, né, aquele adolescente e você não tem como, porque você não pode decretar um acautelamento daquele adolescente para colocá-lo num sistema prisional comum. Então, como não tem vagas, acaba que a única solução é você entregar aquele adolescente para os responsáveis legais para que ele passe por um processo. Essa é a sensação de impunidade. E essa, na essência, essa estruturação eu acho que tem que ser o verdadeiro objetivo da sociedade. Exigir a implementação de todas as medidas previstas no Estatuto da Criança e De onde vem a sensação de impunidade, né? Vem da falta de estrutura. Além disso, essa falta de estrutura pode comprometer até mesmo o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente e as suas medidas socioeducativas. Exatamente, porque acaba que não é implementado, né? A punição não é implementada, que ela é importante, né? O adolescente ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que passar pela sanção, né? E essa é uma responsabilidade do poder público exclusivamente, ou a iniciativa inicial teria que ser do Poder Executivo? É uma questão de política criminal, não é? Então, é preciso que o sistema seja dotado de estrutura, né? Tanto os municípios para a implementação das medidas em meio aberto, a criação de centros de internação regionais, eu acho que seriam importantes, porque é importante que aquele adolescente também ele cumpra aquela medida próxima à família, que faz parte, né, do processo de ressocialização dele. Então, a criação de centros regionais de internação, de casas de semiliberdade, que a medida de semiliberdade também ela é muito efetiva, porque o adolescente ele é acompanhado em tempo integral, ele passa a noite, né? Ele dorme na casa de semi, durante o dia ele é acompanhado em cursos profissionalizantes, escola, ele volta, né? Dependendo do comportamento, ele tem acesso aos finais de semana, à família. Então, essas casas de semiliberdade também elas são muito importantes. Muito bem. Né? Essas medidas de prestação de serviço à comunidade funcionam também? Funciona. Aqui em Belo Horizonte funciona. A dificuldade nas comarcas do interior, né, comarcas com menor estrutura, a implementação disso, porque depende de uma estrutura do município.
né, para a implementação. Muito bem, doutora Júnior, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora avaliasse para a gente as alternativas a essa proposta de redução da maioridade penal e também sobre os efeitos, caso ela seja aprovada, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o futuro desses jovens. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo pesquisa que registrou o aumento da população, o apoio da população à redução da maioridade penal. A nossa entrevistada é a juíza Júnia Maria Benevides de Souza Bueno, que é da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Doutora Júnia, deixei uma questão para a senhora no bloco anterior a respeito, então, das alternativas. Há quem defenda que, em vez de reduzir a maioridade penal, amplie-se, por exemplo, esse prazo, esse período de internação de 3 anos para talvez o dobro, enfim. Que avaliação que o senhor faz dessa proposta, dessa contraproposta? Eu acho que pode ser, uma proposta até mais fácil de ser viabilizada, que ela dependeria tão somente da alteração no estatuto, né, é diferente de uma mudança na Constituição. Dará aí, isso vai gerar a redução da menoridade penal vai gerar uma discussão aí acerca da constitucionalidade. Então, seria uma proposta a ser discutida. Agora, efetivamente, eu acho, pelo sistema, pela minha experiência com o sistema hoje, eu acho que o tempo é suficiente. 3 anos, tomando-se como parâmetro os 6 anos da adolescência. Eu acho que 3 anos, considerando que o adolescente pode ser punido com mais 3 anos, né, se ele praticar um novo ato infracional após o cumprimento da medida, eu acho que é tempo suficiente. Agora, pode ser, né, uma medida. E os efeitos possíveis, prováveis efeitos dessa redução da maioridade penal sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Essas conquistas que temos aí ao longo de 28 anos, né? Eu acho que seria realmente um descumprimento mesmo, né, desse microsistema de proteção e de assistência ao adolescente, sendo considerado como uma pessoa em desenvolvimento, porque eu acho que isso é biológico, né? E eu acho muito temerário você inserir milhares de jovens, pela experiência que eu tenho no contato diário com adolescentes, né? Jovens de 16 a 18 anos, dentro desse sistema que nós temos aí. Eu acho que são verdadeiras escolas do crime, e considerando a fase em que um jovem de 16 a 18 anos encontra-se, né, propenso a transgredir regras, a violar sistemas, vulnerável à pressão social, ele seria cooptado mesmo pela criminalidade. E a respeito também dessa situação, dessa avaliação que as pessoas fazem, da sensação de insegurança, também eu percebi na pesquisa que há uma confusão a respeito da aplicação dessa redução da maioridade penal, que parece que não são para todos os tipos de crime, não, para alguns determinados tipos de crime. E as pessoas não sabem disso, né? Existe aí uma discussão se seria, né, para todos os crimes. Outros defendem que poderia ser para os crimes mais graves, né, crimes hediondos, mas um detalhe interessante é que há também uma confusão. O índice de crimes graves praticados por adolescentes também é muito pequeno. Para se ter uma ideia, em 2017, a gente tem um dado lá de 2017 da Vara Infracional, aqui em Belo Horizonte, o número de registros de tráfico de drogas, por exemplo, ato infracional análogo ao tráfico de droga, praticado por adolescente, foram 1.740, homicídio 12. Não é? Então, assim, se você levar em conta, existe aí um clamor, porque adolescente que pratica crime grave, mas o índice é pequeno.
não é? Então, aí é que vê-se aí uma confusão, né, de impunidade. O texto, inclusive, que tramita no Congresso Nacional, ele prevê que adolescentes de 16 a 18 anos deixem de ser inimputáveis se cometerem homicídio doloso, quando há a intenção de matar, lesão corporal, seguida de morte e crimes hediondos, estupro, por exemplo. Quer dizer, eles deveriam cumprir penas separadas dos maiores de 18 anos. Enfim, essa situação, então, não é justificável, não é sustentável. Eu acho que não se sustenta, mesmo porque o índice é pequeno, não é? O índice é muito pequeno. E que estrutura a gente teria? Você vai... Um tratamento diferenciado para um adolescente de 16 a 18 anos, onde? Onde? Por que não investir na estrutura que nós temos e que funciona? Em vez de virar as costas, né? Exatamente. Vamos investir no que funciona. Doutora Júnior, eu vou desse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, que o senhor trouxe para a gente, por favor. Eu trouxe aqui o livro O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Esse livro me surpreendeu muito. É um livro que eu ganhei de presente de uma prima minha. E o Walter Hugo Mãe, ele é naturalizado português. E o livro é um livro de fácil leitura, mas ao mesmo tempo denso, que mostra personalidades bastante fortes, né? E trata de temas como família, amor, preconceito, né? Violência, de uma forma muito densa, e é um livro muito bom. Ok, boa indicação, obrigado. Voltando ao nosso tema aqui, há uma avaliação corrente também, doutora Júnior, a respeito da criminalidade juvenil, né? De que esses jovens infratores pertenceriam, né, quase sempre a famílias desestruturadas. Isso é fator de risco também? Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Eu não tenho um índice correto, não, mas seguramente mais de 95% dos jovens que são atendidos, autores de ato infracional, no CIA, em Belo Horizonte, são jovens de extrema vulnerabilidade social. Então, são jovens que foram vítimas de violência física, violência moral, são jovens que estão afastados da escola, são jovens que têm famílias desestruturadas, não é? Então, que vivem em áreas de risco. Então, não é possível fechar os olhos para essa realidade. Quer dizer, a importância da recuperação dessa família também, né? É importante. É claro que a vulnerabilidade social não justifica a prática de crime, é claro, mas eu acho que ela está na base, não é? Está na base. Então, é uma realidade que a sociedade tem que encarar também. Por isso é que o ECA prevê, além das medidas socioeducativas, não é? Que são as sanções pelo ato infracional, nós temos as medidas protetivas. Então, muitas vezes, um adolescente ele é apresentado como autor de ato infracional e a gente identifica ali uma situação em que é preciso aplicar as medidas protetivas previstas no ECA, que é o acompanhamento familiar, é o tratamento psicológico, é o tratamento contra o uso de drogas e tudo isso, né, às vezes um encaminhamento para uma justiça restaurativa, né, em razão de conflitos familiares. Então, tudo isso é efetivo. Agora, desestruturar isso, por quê? Exatamente. É um projeto multidisciplinar, né? Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Júnia Maria Benevides de Souza Bueno, que é da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Discutimos aí sobre a pesquisa que registrou o aumento da população, o apoio da população à redução da maioridade penal. Doutora Júnia, obrigado então pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui, parabéns pelo trabalho lá da Vara Infracional e Juventude, que é um trabalho exitoso aqui em Belo Horizonte, exemplo nacional. Obrigada a você pela oportunidade, né? Espero que tenha sido... Com certeza, foi um prazer, obrigado. Se você também quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.